O nosso grupo vai falar nesse trabalho sobre o nazismo e o eixo escolhido foi a razão que se sobrepôs à paixão e o resultado deu errado. A expressão nazismo deriva da sigla nazi, que foi usada como abreviatura para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, organizado e fundado por Adolf Hitler na década de 1920. Naquela época, o povo estava humilhado pela perda da Primeira Guerra Mundial e a Alemanha tinha entrado em crise por causa disso. Então, ela se reorganizou numa república chamada República do Weimar. Essa república foi muito eficiente durante muitos anos por causa que, naquela época, muitos outros países estavam investindo na Alemanha devastada pela guerra, incluindo os Estados Unidos. Só que essa república entra em crise quando esses países investidores também entram em crise. E com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, esse governo se desestabilizou de uma maneira muito grande. Então, Hitler, aproveitando essa oportunidade, eles passam a pressionar o presidente alemão e o governo da Alemanha naquela época a partir de 1933, até que, enfim, em 1934, o governo nazista se estabeleceu na Alemanha. O nacionalsocialismo, ou nazismo, foi uma política de ditadura que governou a Alemanha no século XX, entre os anos de 1933 e 1945. Esse período também ficou conhecido como Terceiro Reich, ou Terceiro Império. Foi liderado por Adolf Hitler, que era de extrema direita. Essa ideologia foi criada e defendida pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O Partido Nazista, fundado em 1920 por Anton Drexler e assumido em 1921 por Adolf Hitler, que se manteve no posto até sua morte no final da Segunda Guerra Mundial. Essa política era baseada em um conjunto de preceitos e preconceitos a respeito da alegada superioridade da raça ariana. Os alemães acreditavam ser superiores às outras raças ou grupos, sobretudo o de judeus. O que é razão? Razão para a filosofia é uma capacidade de realizar ações pensadas com consciência e com raciocínio. O que é paixão? Paixão na filosofia é qualquer sentimento humano, sendo ele bom ou ruim. É o afeto, o carinho, tanto quanto é o ódio e a vingança. Para o nosso grupo, o nazismo foi uma ação planejada, totalmente desumana, envolveu planejamento, conceitos, estudos e principalmente manipulação de toda uma população. Pode-se considerar o movimento com ódio uma forma de paixão, mas seria uma forma romantizada de se ver o nazismo. Ele foi movido por uma razão e uma total consciência de Hitler pelo que ele pregava. Por esse motivo, o nosso grupo considera que a razão se sobrepôs à paixão nessa situação. Para exemplificar, escolhemos 3 experiências que foram feitas na época do nazismo, o que mostra o quão planejado ele foi, e assim demonstrando a racionalidade no quesitos planejamento e estudo. O primeiro exemplo escolhido é a foto de uma criança judia que foi forçada a fotografar cicatrizes deixadas pelos médicos da SS, que retiraram seus nódulos linfáticos. Ela foi uma das 20 crianças judias que foram injetadas com vermes da tuberculose como parte de uma experiência médica. Todas elas foram assassinadas no dia 20 de abril de 1945 no campo de concentração de Neuengamme, na Alemanha. Essa foto foi tirada entre dezembro de 1944 e fevereiro de 1945. O segundo exemplo escolhido é a foto de uma perna desfigurada de uma sobrevivente de Ravensbrück, que foi usada para a investigação dos crimes da guerra. Helena Rieger foi sujeita a experiências médicas por volta de 1942. Essa fotografia foi requisitada como evidência para acusação no julgamento dos médicos em Nuremberg. As cicatrizes da desconfiguração são resultados de incisões feitas por equipes médicas que eram propositalmente infectadas com bactérias, sujeiras e com cacos de vidro.
E o terceiro exemplo escolhido é de uma garota de 7 anos de idade chamada Jacqueline Morgenstern, que foi vítima de experiências médicas com tuberculose no campo de concentração de Neuengamme. Ela foi assassinada um pouco antes da libertação do campo. Foi em Paris, na França. Nós acabamos de ver algumas imagens de crianças que foram usadas durante a Segunda Guerra Mundial em experimentos em nome da medicina. Quando a guerra começou, os judeus eles não tinham uma pátria e até 14 de maio de 1948 eles continuaram sem. Eles estavam dispersos sobre todo o mundo. Isso aconteceu porque a diáspora judaica no ano 70 depois de Cristo, ela começou. Essa diáspora começou porque o imperador colocou fogo na cidade de Jerusalém e acusou os judeus e os cristãos de ter incendiado a cidade. Então eles foram se dispersando. Durante mais de 1800 anos, eles ficaram sem uma pátria. E um dos principais motivos deles serem perseguidos era que eles eram donos de bancos, eles eram banqueiros. Bem, mas quem são os judeus? O judeu é todo aquele que é nascido de uma mãe judia. Essa mãe judia pode ser praticante ou não do judaísmo em qualquer linha, seja messiânico, que são aqueles que acreditam que Jesus veio, aqueles que aceitam a Jesus como único e suficiente Salvador, semelhante aos cristãos, os ortodoxos, que são aqueles que usam um quipá, um chapéu na cabeça, que usam a trança e têm barba longa, e os tradicionais, que eles são meio termo. Esse termo judeu, ele veio dos filhos de Jacó, que são chamados, que um dos filhos de Jacó que é Judá. Porém, é chamado de judeu qualquer um de qualquer tribo de Israel, qualquer uma das 12 tribos de Israel. A Segunda Guerra Mundial marcou toda a humanidade quanto ao derramamento de sangue que ela causou, sendo a maioria de civis. Cerca de 47 a 85 milhões de pessoas morreram em decorrência do conflito. As consequências econômicas foram alarmantes. Vários países que dependiam das superpotências tiveram uma recessão nesse período. As cidades que participaram da guerra estavam em ruínas. Grande parte delas foram destruídas. Sem alimentos, polos industriais e com uma economia defasada pelo conflito. Em suma, a guerra devastou muitas nações, mostrando a dimensão que pode chegar aos interesses políticos, territoriais e econômicos de diferentes países. Além disso, é interessante ressaltar que após a Segunda Guerra Mundial foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas, que tem como objetivos manter a paz internacional, garantir os direitos humanos, promover o desenvolvimento socioeconômico das nações e tornar mais fortes os laços entre os países soberanos.